Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mordomo Cristão. Para quem Boaz apontava? Hoje continuaremos a série de vídeos no livro de Ruth, baseados nos sermões do reverendo Levi Nogueira, pastor da primeira igreja presbiteriana de Feira de Santana, no estado da Bahia, nos detendo no capítulo 3, de maneira que veremos como a providência do Senhor nos conduz à segurança por meio do nosso Redentor. No último vídeo, vimos que Boaz, um notório exemplo de mordomo cristão, demonstra sua distinta piedade para com Ruth, que Noemi, ao saber do cuidado dispensado a Ruth, reconhece a bênção do Senhor, evidenciando a renovação espiritual operada em seu coração. E ainda que Ruth permanece na companhia das servas de Boaz, trabalhando na colheita até o término da cega da cevada e do trigo. Noemi tem experimentado que a bênção do Senhor continua sobre a vida dela, e apesar do juízo de forma amorosa, não há abandono, pelo contrário, Deus dispensa cuidado sobre a vida dos seus, independentemente das circunstâncias ou adversidades da vida. Você tem buscado refúgio debaixo das asas do Senhor? Ao ouvir a exortação do Senhor por meio da sua palavra ou passar por seu juízo, você tem rogado que lhe seja permitido ver a graça e providência manifestada? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23, versículo 37. Deus permite que muitas vezes andemos segundo o nosso próprio coração para nos ensinar, corrigir, trazer o seu juízo e nos mostrar que a nossa dependência e certeza deve estar nele e, por sua benignidade, nos ajunta debaixo das suas asas. Não temos visto que assim foi com a família de Elimeleque? Quem nos concede descanso e redenção plena é o Senhor. Por isso devemos confiar em sua providência. Noemi, após ser ensinada, aprendeu isso, de forma que a sua perspectiva acerca da condução dada por Deus mudou completamente. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz. Versículo 1. Noemi viu a manifestação da bênção de Deus por meio da vida de Boaz, o servo piedoso e possível resgatador, orientando Ruth para se apresentar àquele que seria um dos seus resgatadores. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a ira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 3 e 4. A orientação de Noemi talvez nos leve a um questionamento moral, não é verdade? Mas devemos nos lembrar que Ruth era uma mulher honrada, virtuosa e que temia a Deus. O próprio Boaz reconhece isso. Lembre-se de Ruth capítulo 2, versículo de 11 a 13. E jamais aceitaria a orientação de Noemi se existisse dúvida da intenção. Não foi a própria Ruth que exortou a Noemi quando estavam saindo de Moabe? Retorne a Ruth capítulo 1, versículo 16 a 18. Primeiro, a orientação de Noemi para Ruth se banhar, ungir e vestir o melhor vestido, indicava que a amargura havia acabado. Se formos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, veremos que Davi teve a mesma iniciativa quando saiu do seu estado de amargura decorrente da doença grave que levou à morte do seu filho, com Batseba. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, e ele comeu. Segundo, Noemi também era uma serva de Deus e conhecia o caráter de Boaz, de maneira que sabia que ele jamais iria abusar dela. Bem como Ruth já havia notado que Boaz era um homem justo e piedoso, na medida que sentia segurança em sua presença. Ruth fez segundo havia orientado Noemi. Então, foi para Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Versículo 6. Em seguida, ao ler o versículo 7, talvez levante a seguinte dúvida: será que Boaz estaria bêbado? Certamente ele não estava bêbado, pois se assim estivesse, não teria o discernimento evidenciado nos versículos que se seguem. Aliado a isso, a expressão coração um tanto alegre indica que Boaz estava satisfeito e não bêbado. As seguintes referências: Salmos capítulo 104, versículo 15, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que lhe sustém as forças. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Deus condena o mau uso da bebida e não o uso satisfeito e sensato dela. Pela meia-noite, Boaz se assusta e percebe que uma mulher estava deitada aos seus pés. Versículo 8. Neste versículo devemos considerar que não havia disponibilidade de luz como a nossa realidade de hoje,
eles estavam em completa escuridão. Além disso, Ruth se deita aos pés de Boaz. Ou seja, isso não demonstrava ato de intimidade entre eles, mas era um sinal que indicava que Ruth estava pronta para se submeter a Boaz. No versículo 9, quando Boaz pergunta, "Quem és tu?", Ruth responde-se. Coloca como serva de Boaz mais uma vez, indicando submissão, e literalmente faz um pedido de casamento a Boaz. "Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador", em resposta a Boaz. Reconhece que Ruth não estava atrás de meros prazeres, declarando que ela é uma mulher virtuosa. E ainda que Ruth presta honra a ele, pois não foi à procura de homens jovens, mas procurou observar a lei de Deus e buscar aquele que deveria ser o seu resgatador. Contudo, havia uma questão que deveria ser resolvida. Boaz, sendo um homem justo, mesmo possuindo interesse no pedido de Ruth em realizar o resgate, informa para Ruth que há um outro resgatador que, por sua maior proximidade, teria preferência no resgate. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador a mais chegado do que o versículo 12. Apesar disso, Boaz faz um compromisso com Ruth, afirmando que caso esse outro resgatador não exercesse o resgate, certamente ele faria: "Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deitar-te aqui até amanhã", versículo 13. No versículo 14, Boaz evidencia mais uma vez ser um homem honrado por Levantuze antes que pudesse conhecer a Ruth, significando que ainda era escuro, e ainda para proteger a honra de Ruth, pois se as pessoas soubessem, poderiam haver falatórios indevidos, apesar de não ter havido nenhuma intimidade entre os dois. Além disso, Boaz demonstrou cuidado ao prover tanto Ruth e Noemi do sustento necessário. Versículo 15, Boaz aponta para Jesus Cristo, pois Ruth descobre os pés de Boaz, de forma que isso nos lembra que Jesus Cristo foi descoberto na cruz para que fôssemos cobertos por seu sangue. Boaz promove segurança, abrigo e proteção a Ruth, apontando para aquele que nos dá certeza plena de todas essas coisas, Jesus Cristo. Ruth se embeleza para estar na presença de Boaz, o seu resgatador, de maneira que Jesus Cristo tira as nossas roupas do velho homem e nos reveste com roupas novas, não somente nos embelezando, mas transformando o nosso caráter e nos dando o nome de cristãos. Após Ruth contar tudo o que aconteceu, Noemi demonstra mais uma vez o seu cuidado e sentimento maternal, consolando Ruth e afirmando que certamente Boaz cumpriria o seu compromisso e não descansaria até que aquela questão fosse resolvida. Mordomos cristãos, Jesus é o nosso Redentor, é aquele que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos concede descanso e segurança, razão pela qual devemos confiar na sua providência e crer que Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores da série do livro de Ruth, organizamos a playlist acima indicada para que você possa acompanhar. Que Deus edifique e abençoe a sua vida. Se esse tema foi relevante, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal Mordomo Cristão e ativar as notificações, pois isso ajudará a que esta mensagem tenha um alcance ainda maior e chegue àqueles que precisam ouvir e entender essa verdade. Até o próximo vídeo.